Não, estou conversando, assim, quando está chamando, está com o telefone dando. Tem foto no bebê. Eu te dei aquele. Ali tem. Ali tem meu contato, assim. Tu pega por ali. Tá bom? Mas essa hora, Essa boa aí, muito nome de novo. Claro, vou guardar. E é claro. E aí? Foi Léo que escolheu, né, que ia tocar. Foi, ele veio que tudo ali está em esperança para amanhã, porque o Babacar, ele vinha, cancelou, aí ele disse que ficar aí para esperança. A gente não tem nenhum assim. Eu pensei que ele tinha passado todo mundo. Não, passou, mas eu pensei que ele Mas passou, mas sem informar. Né? Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, por mais um dia do Senhor, por mais uma oportunidade de nos congregarmos como parte do seu povo, que se espalha por todos os lugares do mundo todo. Né? Estamos aguardando os fusos horários. Nessa manhã de domingo, as igrejas cristãs estão se reunindo para louvar a Deus. Vamos fazer isso também, começando a meditar nas palavras do Salmo 72, chamado ao louvor ao Rei. Salmo de Salomão: concede ao Rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao Filho do Rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele o aflito do povo sobre os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele,
todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalente. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe derá do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cumes dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Então vamos ficar de pé. Vamos cantar as 4 primeiras estrofes. Pode pegar o hinário comigo, por favor? As 4 primeiras estrofes desse Salmo 72, em nosso hinário. Salmo 72 está na página 31. Vamos cantar inicialmente as estrofes 1 a 4. Melodia genebrina. Concede, ó Deus, os teus juízos ao teu ungido Rei, para que nele teus aflitos encontrem justa lei. Teus montes tragam paz ao povo, acabe a opressão, o súdito necessitado receba salvação. O reino dele permaneça enquanto o sol brilha. O povo seu lhe obedeça até a luz cessar. O Rei seja igual à chuva, que tanta bênção traz. Em seu país brote justiça e abundante paz. Seja a terra seu domínio e venha se curvar o mais distante inimigo para se sujeitar. Os reis de Tarsis e das ilhas, de Saba e Seba, cheguem trazendo as riquezas que devem
lutar. Socorro é do desvalido, escuta seu clamor de compaixão, é comovido, lembrando a sua dor. O pobre mostra-se bondoso, quem medo vem viver, seu sangue lhe é precioso e vai nos proteger. Até aqui. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebam do Senhor a sua saudação. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Ainda de pé, vamos invocar o nome do nosso Deus. Maranata, Senhor Jesus. Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus que está exaltado acima de todos os nomes, o Deus que governa o mundo e governa soberanamente, um Deus cujos pensamentos não podem ser sondados e cujos planos não podem ser impedidos. Seu poder não pode ser frustrado pela rebelião dos homens. O Senhor é todo poderoso. O Senhor julga com retidão. O Senhor julga justamente. O Senhor não deixará o pecado dos homens sem castigo, mas não desprezará o justo que confia no Senhor. Louvamos ao teu nome, ó Deus, porque tu te fizeste o nosso Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, em que alcançamos a redenção dos nossos pecados, para sermos contados entre o teu povo, para sermos recebidos pelo Senhor como filhos e filhas. Nós e a nossa casa servimos ao Senhor e nos amparamos na justiça que vem do Senhor, para nos protegermos da justa ira do Senhor contra o pecado. E esperamos no Senhor pelo consolo de nossas almas em meio às tribulações desse mundo que sofre duramente os efeitos e os danos causados pelo pecado, os nossos próprios e os do mundo todo. Por isso, Senhor, nós atendemos ao teu chamado para aparecer na tua presença, para louvar o teu nome, para te adorar, mas também para receber do Senhor aquilo que precisamos, e para ouvir do Senhor as palavras do Senhor, a fim de esperarmos nela e confiarmos nela, e nela encontrarmos descanso e paz para as nossas almas aflitas. Nos abençoa mais uma vez, Senhor, a nós e as demais igrejas de Jesus Cristo, que estão se reunindo nesse começo de domingo, para separar esse dia para o Senhor, para dedicar a sua vida ao Senhor de um modo especial nesse dia. E abençoa, sobretudo, o nosso culto, o culto do teu povo, em todos os lugares reunidos invocam o teu nome e se colocam debaixo da tua palavra. Abençoa-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Vamos usar ainda o hino 1 para louvar a Deus, no nosso hinário. Página 53. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem louvem
sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, verde, verde. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Vamos, nesse momento, meditar nas palavras dos 10 mandamentos. Nós sempre fazemos no culto da manhã. A meditação dos 10 mandamentos nos dirige à confissão dos nossos pecados e à confiança exclusiva no Salvador Jesus, tirando os nossos olhos de nós mesmos, né? Para não cairmos no erro de achar que nós estamos aqui por causa de nós mesmos, de nossa justiça. Não há nada que a gente possa fazer para sermos aceitos por Deus. Então, a meditação dos 10 mandamentos nos conduz à humildade para começarmos o nosso domingo confessando os pecados e buscando a Deus. E no culto da noite, geralmente, nós concluímos com a confissão do credo, que é a confissão da fé que nós aprendemos no culto a Deus. Então, assim, a gente completa o nosso domingo como se fosse um grande, o dia inteiro, como se fosse um grande culto a Deus, que nós dedicamos. Vamos meditar nas palavras de Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra,
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para ti. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos orar nesse momento, vamos confessar os nossos pecados na confiança do perdão em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai maravilhoso, feliz é aquele, Senhor, que alcança o perdão por meio de Cristo Jesus, que é aceito por Deus e que desfruta de um relacionamento pactual com Deus, um relacionamento amoroso. Bem-aventurado é aquele homem, aquela mulher, que na condição de filhos adotados pelo Senhor por meio do seu único Filho Jesus Cristo, gerado dele mesmo, pode desfrutar da graça de serem acolhidos, de se alegrarem na presença de Deus, de serem supridos em suas necessidades, de terem os seus corações consolados, descansados, de serem renovados na esperança da vida eterna, de receberem a força e a graça do Senhor para combaterem o bom combate da vida contra os pecados, os seus próprios e o do mundo. Feliz é esse homem. Feliz é aquele a quem o Senhor lhe imputa o perdão, sem nenhum mérito próprio dele, mas por pura graça. Feliz é aquele que recebe do Senhor fé para abraçar essa salvação graciosa e abraçar a salvação, a justiça que vem de Deus, que é Cristo Jesus, a sua obediência, o seu sofrimento e morte em nosso favor. Feliz somos nós, Senhor, que fomos alcançados por essa graça. Feliz é o teu povo, que está espalhado em todos os lugares do mundo e que desfrutam desse relacionamento amoroso, gracioso. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver. O Senhor nos fez provar o começo do poder transformador desse mundo. Enquanto esperamos, Senhor, a plenitude da promessa se cumprir em nós. Pedimos tua graça, para que pela fé possamos viver essa espera graciosa, mas com esperança, com vigor, com força, com fidelidade, com estabilidade, permanecendo na tua presença a despeito de todas as coisas que acontecem à nossa volta. Por favor, nos ajuda para que aquilo que estamos colocando diante do Senhor em nossas orações, possamos alcançar a graça de viver. Por isso nós apelamos ao Senhor, porque a força e o vigor para viver essa vida não está em nós, Senhor. Olha para nós, o Senhor nos conhece. Quantas vezes falhamos em nosso desejo de te servir melhor. Basta que qualquer coisa nos sobrevenha para nos perturbar a alma, para nos agitar. Logo percebemos o quanto, Senhor, falhamos, o quanto estamos tão aquém daquilo que desejamos. Por isso esperamos pelo tempo quando o Senhor nos dará a plenitude da graça,
e dessa promessa, para que não mais vivamos de esperar, mas que desfrutemos na tua presença de todas essas coisas. Abençoa cada um de nós, ajuda, Senhor, os casais, os nossos filhos, aqueles que estão chegando. Ajuda-nos para que possamos viver bem a vida cristã diante do Senhor. Nos ajude em tudo. Nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. As palavras da bem-aventurança do perdão vêm também do texto do Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dor. Então, alegrem-se pela promessa do perdão dos pecados em Cristo Jesus e vivam com fé nessa promessa diante do Senhor todos os dias da vida de vocês. Mesmo quando alguma coisa falhar, recorra a Ele, busque a Ele, porque aquele que prometeu é fiel. Ele não abandona o seu povo, mesmo nos momentos mais críticos. Nós vamos ver um pouco sobre isso também agora, na leitura do texto da Palavra de Deus de Abacuque. Nós vamos começar lendo a doutrina da Palavra de Deus, que é resumida e ensinada no Catecismo de Heidelberg, no dia do seu 23, começando pela pergunta e resposta 59. Que proveito há para você que agora crê nisso. Crer nisso quer dizer crer nas doutrinas do credo apostólico que acabou de ser explicado. Os domingos anteriores expôs os 12 artigos do credo apostólico. Então, nós cremos e confessamos essas doutrinas. Qual é o proveito agora para você que crê nisso? O proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. A gente estava vindo de Recife nessa última viagem, e o irmão André estava no carro também, e falando sobre ser justo, André. E o André até ainda relutou um pouquinho, mas ele disse, não, eu sou justo. Não estamos dizendo que não temos pecado com isso, vamos falar um pouco mais sobre isso, mas devemos afirmar como confessamos, cremos na palavra de Deus e confessamos aqui no catecismo. O proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus. Somos justos. Nós somos sem pecado diante de Deus. Essa é a nossa confissão. Pergunta e resposta 60. Como é que você é justo diante de Deus? Somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ainda ser inclinado a todo o mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Se tão somente aceitar esses dons, crendo fielmente com o coração, Ele me concede isso como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Pergunta e resposta 61. Por que você diz que é justo somente pela fé? Eu o digo, não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha fé, pois somente a satisfação, a justiça e a santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. É somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça a minha própria justiça. Não vou mexer muito com isso, nós já tratamos isso em anos anteriores, mas porque a gente sabe que uma boa parte do cristianismo coloca na fé o merecimento para a salvação. Eu creio, logo devo ser salvo. Por isso o catecismo está reagindo aqui, dizendo, não é graças ao valor da minha fé. O nosso entendimento bíblico de fé é que a fé é como a mão que recebe o presente. Não é porque merece. O presente é dom, é graça. Mas Deus nos dá mãos para receber o presente, para não recusarmos o presente.
Então, isso é a fé. Agora vamos para o texto de Abacuque. Abacuque está lá, já perto do finalzinho do Antigo Testamento, está entre os profetas menores, depois de Sofonias, depois de Naum, e antes de Sofonias. Você tem o livro do profeta Abacuque, 3 capítulos, um livro bem curto. Vamos ler os versículos 1 a 4. Existe uma relação, sim, no restante desse capítulo 1, com aquilo que está dito nos primeiros 4 versículos, mas nós vamos tomar esses versículos principalmente em conexão com o assunto da doutrina da justificação pela fé, especialmente por causa do versículo 4. Mas eu estou trabalhando o livro de Abacuque. Mais para frente nós temos a oportunidade de ouvirmos pregações no livro, e aí a gente vai poder ver melhor essa relação. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Agora o capítulo 2, que é mais precisamente que nós vamos usar na pregação, também os 4 primeiros versículos também. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta dele, mas o justo viverá pela fé. A ilustração do versículo 5 se conecta com o restante desse capítulo, que também é uma consequência dos primeiros versículos desse capítulo 2. Vamos orar? Pedir a bênção do Senhor durante a pregação. Ó Deus maravilhoso, Senhor, esta tua palavra é maravilhosa. Que ela não seja apenas bela aos nossos olhos, não apenas gostosa de ser ouvida, e não apenas doce na nossa boca, mas que seja um verdadeiro alimento para a nossa alma. Nós que vivemos vidas atribuladas nesse mundo pecaminoso, precisamos do teu auxílio, precisamos de tua palavra, porque é por meio dela que o Senhor fala conosco e que o Senhor promete a nós. Também é por meio dela que o Senhor trabalha em nós. A palavra do Senhor é poderosa, nós cremos nisso. Ajuda a nossa fé, Senhor, para que isso não fique apenas na nossa confissão, mas que tome conta de toda a nossa vida. A começar por agora, enquanto ouvimos a leitura da tua palavra, e também ouviremos a pregação dela. Abençoa-nos e as demais igrejas, onde o Evangelho de Jesus Cristo estiver sendo pregado ao teu povo. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, vou começar fazendo algumas perguntas para você. Somos justos dele? Nós não cometemos pecado? Os nossos pecados pararam de ofender a Deus? Deixaram de ofender a Deus? Deixaram de ser jogados na presença de Deus? Se nós somos justos, por que ainda temos de orar diariamente? Pai, perdoa os nossos pecados. Sim, somos justos. Devemos confessar com segurança isso.
Nós devemos, ao mesmo tempo, compreender que nós somos justos não quando nós olhamos para nós. Porque é impossível que qualquer pessoa, até mesmo uma pessoa descrente lá fora, que é tão ignorante sobre muitas coisas acerca da Escritura, é impossível para elas olharem para si mesmas e dizer, bom, eu sou justo, eu sou sem erro nenhum. Impossível. Mas quando nós tiramos os nossos olhos de nós mesmos e colocamos os nossos olhos sobre a promessa que Deus nos faz em sua palavra, pela fé, nós podemos abraçar a promessa e temos certeza que somos justos diante de Deus. Nós somos imputados justos. Até nós lemos essa palavra imputados em Salmo 32. Né? Feliz é o homem a quem Deus não imputa pecado. Mas em lugar de pecado, Deus imputa justiça. Então, olhando para esses justos, Deus não vê pecado nenhum. Deus vê nele a justiça que Ele próprio colocou sobre esses pecadores. Então, a compreensão básica é essa. Do lado humano, nós continuamos os mesmos pecadores de sempre. Nada mudou em nós, fundamentalmente, senão o princípio da regeneração, que a palavra de Deus está operando em nós pelo Espírito Santo, mas em nossa natureza mesma, nada mudou. Continuamos o mesmo pecador. Pensamos de modo pecaminoso, falamos de modo pecaminoso, agimos de modo pecaminoso. Então, quando nós olhamos para nós, do lado de cada moeda, nós estamos vendo a nossa natureza humana jorrando o pecado na direção de Deus. E não poucas vezes, insultando, ofendendo. Não fico questionando de falar sobre o pecado com mão levantada, né? Aquele pecado deliberado. Talvez nós, como crentes, nós estamos controlados pela graça de Deus, e eu espero que o crente não está fazendo isso como o restante do mundo caído faz, porque odeia a Deus. Nós amamos a Deus, queremos servir a Deus, não vamos fazer isso, mas ao mesmo tempo não temos como controlar a nossa natureza humana pecaminosa, que é uma fonte de iniquidade a jorrar 24 horas por dia. E essa iniquidade, ela está sendo jogada na presença de Deus. Mas tem alguma coisa entre as nossas iniquidades e a santidade e a justiça de Deus que está filtrando, que está impedida, como um campo de força que está impedindo que os nossos pecados cheguem até a presença de Deus. E que, do outro lado, nos protege de que a justiça de Deus venha sobre os nossos pecados. Se Deus enxergasse pecado em nós, essa ira justa de Deus viria contra os nossos pecados. Então tem alguma coisa entre nós e Deus que está realmente funcionando. De um lado, para impedir que os nossos pecados cheguem à presença de Deus para ofendê-lo, e do outro lado, protegermos da justa ira de Deus. Eu vi algumas ilustrações sobre isso. Ilustrações sempre fala porque não pega todos os pontos, hein? Mas, por exemplo, alguém mencionou sobre você estar num ambiente blindado e a pessoa pode chegar a arma que for que ele não consegue lhe acertar porque a blindagem lhe protege. Então, entre aqueles pecadores que querem lhe atingir e você tem lá o vidro blindado que está segurando tudo. Mas essa ilustração não funciona bem porque está presumindo que aquelas pessoas estão deliberadamente tentando lhe atacar e não é o caso dos crentes. Né? Talvez é o exemplo dos ímpios. Mas no caso dos ímpios, eles vão receber o justo castigo. Deus está vendo. Tem outra ilustração que fala sobre alguém com uma doença contagiosa, que por mais que ela tente, ela não quer, diferentemente do cara que está atirando, ela não quer transmitir a doença. A pessoa não pode impedir que no contato com outras pessoas acabe fazendo isso. Mas do outro lado tem alguém que é mais poderoso do que esse doente transmissor, que não pode ser atingido pelas suas doenças. Pense, por exemplo, naquela mulher do fluxo de sangue.
Pela lei, tudo que ela tocasse seria imundo. Ela foi lá e tocou em Jesus. Mas a sua imundícia não fez nada com Jesus, não o tornou imundo. E ninguém acusou usar a lei contra Jesus para dizer, agora você está imundo. Ninguém ousou. Mas do contrário, do lado de Jesus saiu o poder que fez mais do que aquela mulher podia esperar e estancou a sua doença, sarou a sua doença. Talvez funcione um pouco melhor porque, no caso da doença, os crentes não querem ofender a Deus. Eles não podem impedir que saia alguma coisa pecaminosa que vá na direção de Deus. Então nós precisamos de uma força que seja maior do que a nossa, que do outro lado possa estar em nosso favor e nos proteger de que os nossos pecados cheguem à presença de Deus, para não recebermos o justo castigo. Então, essa proteção é Cristo Jesus. A justiça de Cristo, aquilo que Deus exige de nós e que nós não podemos alcançar pela obediência à sua palavra, Cristo Jesus obedeceu por nós. É essa obediência de Cristo que satisfaz a exigência de Deus na lei, que a Bíblia chama de justiça. Justiça é isso. Justiça é que todo desejo de Deus é satisfeito. Só quem fez isso foi Jesus Cristo. Ele não fez por si mesmo, fez isso por nós. Cristo obedeceu a lei por nós, porque nós não podíamos obedecer. Cristo sofreu o castigo devido pela nossa desobediência, porque nós não podíamos suportar o castigo. Por isso, seríamos lançados no inferno, nunca mais sairíamos de lá. Cristo Jesus suportou o inferno em nosso favor. Cristo é a nossa justiça. Por isso é que nós confessamos com segurança. Sim, somos justos. Nós não somos justos por causa de qualquer coisa que haja em nós mesmos. Nós somos justos porque a promessa que Deus nos faz em sua palavra é que aqueles que pela fé obedecem, amam e estão unidos a Cristo são justos. E como é que alguém então prova dessa justiça de Cristo e se mantém em comunhão com Deus? Por meio da fé. De fato, a fé, que também não é uma coisa nossa, a fé não é a nossa capacidade de crer. Ninguém tem essa capacidade. O crer não é um mero acreditar que algo existe. A fé fala sobre uma vida diante de Deus. Viver diante de Deus. Essa fé, ninguém tem. Embora, quando a gente anda aí fora, quase todo mundo vai falar sobre fé. Todo mundo tem fé. Não, eu tenho muita fé. E se você está evangelizando, talvez você vai encontrar alguém que parece que tem mais fé do que você. Isso não é o que a Bíblia chama de fé. O que a Bíblia chama de fé tem a ver com uma vida que deseja viver na presença de Deus, em obediência a Deus, em comunhão com Deus e permanecer com Ele. Então, fé está intimamente ligada com comunhão com Deus e com relacionamento com Deus. Abacuque, no texto que nós acabamos de ler, no versículo 4, ele diz: o justo viverá pela fé. Que não é somente pela fé que a gente tem que observar. As três coisas que são extremamente importantes: é o conceito de justo, o ato de viver e a fé em que Abacuque se refere. Não vamos explicar todas essas coisas, não. Mas tenha já isso em mente. Abacuque está nos dando aqui como revelação de Deus que existem os justos entre os injustos, que esses justos, eles vivem, não é meramente ter uma fé, mas é viver pela fé. Então a fé é aquilo que molda a pessoa, é aquilo que norteia a vida da pessoa. Fé não é um mero acreditar.
Não é uma repartição da mente, uma capacidade de acreditar em alguma coisa, de aprender, de entender alguma coisa. Fé fala sobre o nosso modo de viver diante de Deus. Na confiança, na promessa que Deus faz a despeito de qualquer coisa que esteja acontecendo. Fé é essa confiança na promessa de Deus. Por meio da fé, dessa confiança na promessa que Deus faz, nós nos aproximamos a Deus na certeza de que não teremos o mesmo fim que o restante dos pecadores que não têm fé. Nós confiamos no que Deus falou para nós. Confiamos na sua promessa de perdão. Confiamos que Ele não está mais irado. Confiamos que Ele não está mais... nos planos de Deus não está a nossa morte e destruição eterna, mas está um viver eternamente na presença de Deus. Mesmo se as coisas em nossa volta não estejam bem. Você olha em volta, está tudo errado. O que está acontecendo? Às vezes alguém pode não entender. Como é que pode nós sermos povo de Deus e ainda a gente sofrer tanto nesse mundo desgraçado, miserável? Abacuque lutou com isso. A mesma coisa aconteceu com Jó. Jó também estava nessa luta. Como é possível que Deus exista, que Ele seja bom, que Ele tenha os seus, e ainda assim os seus sofram tanto? Como é possível? O catecismo, lá atrás, no domingo 7, pergunta e resposta 21, já nos forneceu um significado de fé, e lá eles chamam de verdadeira fé, justamente porque todo mundo fala sobre fé, mas o que a verdadeira fé é aquilo que a palavra de Deus define como fé. É aquela confiança na palavra de Deus, naquilo que Deus falou. E aquela certeza de que aquilo que Deus falou diz respeito a mim. É abraçar com convicção essa certeza de que Deus, em sua palavra, promete perdão dos pecados e vida eterna àqueles que creem. Então, o que Deus exige para a salvação dos pecadores, para ter comunhão com os pecadores, é justiça. O que Ele quer é que esses pecadores obedeçam a Ele e vivam na presença dEle. Nós não podemos fazer isso. Então, o próprio Deus providenciou essa obediência, essa justiça, por meio de seu Filho Jesus Cristo. E agora, a justiça de Cristo, que é recebida pelos crentes pela fé, eles provam agora do restabelecimento, da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus, por meio da fé que abraça a justiça de Cristo. Nesse relacionamento com Deus, esse relacionamento amoroso com Deus, os justos correspondem. Eles não correspondem com base em sua obediência na lei. Porque se fosse assim, acabou. A gente estava perdido. Se Moisés, ao ir lá no Egito, tirar o povo de Israel do Egito, se ele tivesse levado a lei, os 10 mandamentos lá, e tivesse entregue ao povo dizendo, olha, Deus se lembrou de vocês, Deus quer cumprir a promessa que fez a vocês, Ele quer tirar vocês daqui. Mas Ele mandou aqui os 10 mandamentos para vocês obedecerem, e quando vocês obedecerem, então Deus vai tirar vocês daqui do Egito. Vamos. Nunca o povo de Israel tinha saído do Egito. Nunca. Nunca. Porque nem os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nem os israelitas no passado, nem nós, não conseguimos obedecer à lei de Deus perfeitamente. Nós quebramos. E cada vez que nós quebramos um preceito da lei, nos tornamos réu de toda a lei. Aquele castigo que existe pela quebra da lei, nós nos tornamos merecedores dele a todo instante que nós cometemos pecado. Além do fato de que nós já somos pecadores por natureza. Então não é olhando para as nossas obras, para o que a gente tem de fazer, que nós
somos preservados nesse relacionamento pactual, amoroso com Deus. Não é com base no que a gente faz. É com base na justiça de Deus que está em Cristo Jesus. Por meio do que Cristo fez, por meio da obediência de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo. Isso é Evangelho. Evangelho não é o anúncio do que a gente tem que fazer para ter comunhão com Deus. O Evangelho é o anúncio do que Deus fez por nós, para nos tornar participantes da comunhão com Deus. Os justos correspondem a esse relacionamento amoroso de Deus na confiança na promessa que Ele nos faz. Ouvir as palavras da promessa, abraçar essas palavras com fé, se agarrar a ela e se manter do lado de Deus, independentemente do que esteja acontecendo em nossa volta. Os justos adoram a Deus por terem sido colocados em um relacionamento de amor com Ele. Os justos louvam a Deus porque eles estão espantados, admirados, ao ver a obra de Deus e reconhecer que não pôde fazer nada, mas teve alguém que fez tudo por ele. Abacuque provou essas coisas em sua experiência de fé como um justo. E só resumidamente aqui. O capítulo 1 e o capítulo 2 possuem aspectos bem semelhantes em contextos diferentes. E provavelmente em um período relativamente diferente um do outro. Tá? No capítulo 1, é a nação de Judá, o reino do sul, que está mergulhado em pecados. E aí você deve se lembrar que Israel, nessa altura, tinha aquela divisão das tribos do norte, né, o reino de Israel, e as tribos do sul, o reino de Judá. Possivelmente aqui, o período aqui não é preciso, não, mas provavelmente Israel já tinha sido levado cativo pela Síria lá. Judá ainda não. Judá estava há alguns anos, algumas décadas, antes do cativeiro babilônico. Naquele período, Judá estava mergulhado em pecado e apostasia terríveis. Você pode pensar sobre a Igreja Católica Romana no período da Idade Média, fim da Idade Média. Os últimos séculos ali, a partir do século XII, foram terríveis. A indecência da igreja era uma coisa terrível. É mais ou menos assim que Judá estava. A nação pactual era um negócio de dar vergonha até aos ímpios. As coisas estavam acontecendo em Judá. Então esse era o estado. Abacuque está angustiado com aquilo que está vendo, assim como Judas vai dizer, de Ló, o justo Ló, que angustiava a sua alma por causa dos pecados de Sodoma e Gomorra. Abacuque estava angustiado, ele estava sofrendo. Como é possível, Deus? Como é possível que um Deus santo e justo possa aceitar que até mesmo no meio do seu próprio povo haja tanto pecado, tanta injustiça? Tem uma relação, a partir do versículo 5, das coisas que estavam acontecendo em Judá. E terríveis que eram. Viver naquele momento lá, se bobear, era pior do que estar vivendo o momento de injustiça que a gente está vivendo no Brasil de hoje. Agora talvez caminhamos na mesma direção. Então, Abacuque coloca os questionamentos diante de Deus e fica esperando. E Deus mostra a Abacuque que ele é Deus, que ele está vendo sim a iniquidade e que ele vai punir sim a iniquidade. Ele não vai deixar que os babilônios, que no capítulo 1, na ameaça a Judá, aos pecados de Judá, Deus anuncia que está levantando Babilônia para punir Judá. Não vou deixar de punir os pecados do meu povo, não. Eu vou levantar a Babilônia para punir Judá. Babilônia naquela época já estava crescendo e se tornando um grande e poderoso império. Só que Abacuque, quando
talvez numa visão, quando Deus está mostrando para Abacuque que Deus está levantando os caldeus para punir a nação de Judá. Ele estava reclamando dos pecados de Judá. Mas agora, quando ele vê a vara da disciplina na mão de Deus para punir Judá, ele se assusta. E as palavras finais do capítulo 1 já apontam para o capítulo 2, porque já ali ele já começa a interceder pelo povo, já tem misericórdia, Senhor. Assim é demais. Desse jeito o povo não vai viver, não. O povo não vai suportar, não. O povo vai morrer. Mas a gente sabe que aquilo que está sendo anunciado aqui é justamente aquilo que o povo realmente merece. Que o povo não vai receber completamente por meio dos babilônios. Os babilônios estão servindo para apontar o que os nossos pecados de fato merecem e o que a promessa de Deus vai nos dar em lugar. Porque o horror que Abacuque está vendo aqui é exatamente o horror que Cristo Jesus, nosso Salvador, suportou quando ele, especialmente nos últimos momentos de sua vida, caminhou para a cruz. Não é somente o sofrimento físico. São as dores infernais do desprezo de Deus pelos pecados. Depois que Abacuque reclamou dos pecados de Judá, Deus mostrou para ele que Deus não vai deixar impunes os pecados. Deus mostrou como vai ser o castigo e ele se assusta. Agora, no capítulo 2, ele olha para os babilônios. Quer dizer, e agora eles vão ficar impunes? Então eles vão se levantar contra o teu povo, contra aqueles que é mais justo do que eles, e vai fazer essa desgraça com o teu povo e ele vai ficar impune? E Deus mais uma vez responde, dizendo, não vai ficar impune. Os babilônios também vão receber o castigo deles. E aí o capítulo 2 segue-se os 5 ais, que refletem o castigo de Deus anunciado contra a Babilônia. Acho que, como já antecipei, muito mais do que o castigo contra a Babilônia, anuncia realmente os juízos que o próprio Salvador Jesus vai sofrer em favor do seu povo. Então, Babilônia, naquele momento, com seu poderio, com a confiança nos falsos deuses, com os prazeres, que essa ilustração do versículo 5 mexe com isso. Essa ilustração serve para descrever como os babilônios eram conhecidos no aspecto da arrogância e da opressão deles. Não se cansavam de destruir os povos. É uma sepultura que não se cansa de receber mortos. Isso não vai adiantar de nada no momento que Deus despejar a sua ira sobre os pecadores. Uma coisa interessante aqui, por isso eu li também os versículos do capítulo 1, é que Abacuque fala as palavras e fica esperando. Diferentemente dos profetas de hoje, que acham que Deus tem que responder na hora, como se Deus fosse servos deles. E é um pouco do pensamento do nosso tempo, aquele pensamento imediatista, que a gente tem que orar e Deus tem que responder na hora. E tem que orar e Deus tem que responder da maneira que a gente quer. E Deus mostra para Abacuque que ele é soberano. Não é do jeito que Abacuque quer. Em ambos os casos, o que Deus mostra é que o que vai acontecer é isso. Pode escrever o que eu estou dizendo e escreva em letras bem grandes, para todo mundo basta olhar assim que vai entender a mensagem. Mas é no meu tempo. Abacuque talvez nem provou o juízo de Babilônia sobre Judá. Muito menos o que Deus vai fazer depois com os babilônios no período dos assírios que invadem e tomam o reino de Babilônia. Abacuque talvez não vai viver para ver essas coisas. Mas ele tem a palavra de Deus. E diz, olha, é certo o que eu estou dizendo. Se achar que está demorando, mas está caminhando para o fim. Está caminhando para se cumprir. Não vai falhar.
Então, em ambos os casos, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, a resposta de Deus às queixas do profeta foi: sim, eu vou punir os pecados do povo, mas eu vou fazer isso no meu tempo. Cabe a você esperar e confiar. Não se afastar dessa palavra da promessa que eu estou fazendo. Então, esperar, confiar, continuar vivendo de modo estável, fiel, na presença de Deus e na comunhão com Deus. E isso não somente o profeta, mas todos os justos que estavam na nação de Israel deveriam, e que estavam sofrendo o mesmo dilema de Abacuque, que deveriam fazer a mesma coisa. Esperem pela palavra da promessa. Confiem nela. E vivam na presença de Deus com base nesta palavra da promessa. E não com base naquilo que vocês estão vendo que está acontecendo em volta de vocês. Daqui nós já podemos ir para a nossa conclusão. Não é muito diferente da vida que nós vivemos. Não é. Nós somos crentes, somos justos. Se olhar para dentro de nós, a gente vai ver a sujeira. E se a gente olhar em volta de nós, aí é que a coisa fica feia mesmo. A justiça não funciona, a perseguição aos justos aumenta, sofremos os efeitos da perseguição em nosso próprio corpo, e sofremos isso nos relacionamentos que nós mantemos como justos, e também no nosso relacionamento com Deus, porque muitas vezes somos impedidos de desfrutar desse relacionamento, somos afastados, impedidos de, pelo culto a Deus, pelo serviço cristão, desfrutarmos dessa comunhão com Deus. Então, tanto nós como povo de Deus sofremos isso, mas também como crentes em particular, também sofremos isso, porque cada um de nós, como crentes em particular, temos as nossas próprias aflições. O que deseja uma pessoa que está olhando para o seu corpo desfalecendo, não está vendo melhora, nem reversão, e somente o corpo se estragando a cada dia, e vendo sua vida se esvaindo? Alguém que está passando por alguma aflição particular, por causa de relacionamentos em casa, por causa de vida financeira, por causa de um conflito, como fica a alma desse crente? Vocês têm essa experiência na vida de vocês. Vocês sabem o horror que é. A angústia realmente que você fica. Você perde a motivação, às vezes, o prazer de viver, e até, às vezes, enfrenta desânimo em vir para os cultos, em se envolver nas coisas da igreja. Onde está a vida? E onde deve estar? Onde deve permanecer? Nós somos afetados por essas coisas. Mas a marca dos justos que vive nesse mundo, marcado por os pecados e pelas atitudes pecaminosas, pelos efeitos do pecado, pela desgraça, pela aflição, pelo sofrimento. A vida do justo é marcada pela fé, é marcada pela espera confiante em Deus, sem se afastar da palavra da promessa. Tem um aspecto de estabilidade aqui. Às vezes nós somos crentes, mas somos aqueles crentes que hoje eu estou muito crente, hoje eu estou quase descrente, hoje eu estou mais ou menos, hoje eu estou muito crente, hoje eu estou tocando no céu. E no outro dia está sentindo o fogo do inferno queimando debaixo do pé. Às vezes a gente não tem essa estabilidade. O aspecto de fé aqui alcança um certo aspecto de estabilidade. Essa confiança em Deus, ela deve ser permanente.
crente deve ser marcado por essa fé, essa confiança em Deus. Então, o que o versículo faz, o versículo 4, como uma antecipação do resto do capítulo, que nós não estamos tratando agora, mas o que o versículo 4 faz é antecipar, chamando o profeta a olhar. Olha aí, olha em volta de você, versículo 4. Eis o soberbo, eis que é, olha, veja, o soberbo aqui é justamente os ímpios que estão no meio da nação de Judá e também os babilônios, que mencionou no capítulo 2. Os ímpios, em geral. Olhe para eles. Eis o soberbo. A sua alma não é reta, não é justa. Veja a palavra, tá? Sua palavra não é justa. Sua alma não é justa. A sua alma não desfruta daquilo que nós já mencionamos aqui. Não recebeu a imputação da justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Deus não tem, entre ele e Deus, não tem aquele filtro, aquela proteção. Entre eles e Deus, não tem nada. A justiça e a ira de Deus vai com força para cima deles. Olha para os soberbos. Sua alma não é reta. Mas olha para os justos. Os justos vivem pela fé. Aqui a tradução está viverá no futuro, mas perfeitamente aplicado ao presente. Porque até ele está dizendo, olha agora aí para os ímpios, os soberbos. Do outro lado, olhe também para os justos. Isso é naquele mesmo momento. Porque muitas vezes o verbo hebraico imperfeito é traduzido como futuro. Mas o contexto mostra que não é um futuro, é um presente mesmo. Olhe, veja a distinção. Malaquias vai falar sobre essa distinção entre justos e injustos. O Salmo 1 fala sobre essa distinção entre justos e injustos, que perdura toda a história. Então, olhe, a alma de muitos não é justa, e sobre eles pesa a ira de Deus. Eles não vivem para Deus, mas eles vivem para si mesmos, para a sua arrogância, para os seus prazeres, confiando na riqueza, confiando nos seus ídolos. Mas olhem para os justos. Os justos estão sofrendo. Eles estão sofrendo. É um horror viver como justo no mundo cercado de ímpios. É um horror isso. É terrível. Os sofrimentos são intermináveis. Mas olhem para eles. Eles estão vivendo por fé. Eles estão vivendo com base na promessa que eles têm de que, como povo eleito de Deus, como povo da aliança, como povo pactual, a sua alma é justa, Deus não lhe imputa os pecados, e eles recorrem a Deus, estão perto de Deus, desfrutam da comunhão com Deus. Pesados horrores. E não era só Abacuque que estava sofrendo. Abacuque, como profeta, quando ele não... A angústia é incontrolável. Então, ele reclama com Deus e vai esperar a resposta. Mas os justos estavam sofrendo. Todos os justos sofrem. Mas apesar dos horrores do mundo, vivem para Deus, esperam em Deus e adoram a Deus. E você pode ver isso no capítulo 3. O Abacuque do capítulo 3, você pode perceber pela própria estrutura na sua Bíblia que é um cântico, um louvor a Deus. O Abacuque aprendeu. Ele aprendeu que ele não precisa compreender todas as coisas. Ele não precisa compreender como as coisas se combinam, se encaixam. Semelhantemente a Jó. Deus não respondeu a Jó as perguntas que ele estava fazendo. Deus não se passa a responder suas perguntas. O que Deus faz é dar a sua palavra a Jó. Deus faz promessa a Jó. Deus anuncia quem ele é a Jó. Deus faz a mesma coisa para Abacuque. Ele não responde para o dilema de Abacuque. Como é possível? Deus é justo no céu. O pecado está destruindo tudo aqui, inclusive fazendo o povo dele sofrer horrores. E como é possível isso? Deus não responde o dilema de Abacuque.
mostra para Abacuque que Deus é soberano, ele é soberano. E aqueles que são justos vivem na confiança daquilo que esse Deus soberano prometeu. Ele prometeu que, como justos, ele preservaria para que os justos vivessem em sua presença. Viver aqui é para sempre. Os justos têm essa promessa. Viver para sempre na presença de Deus. Lá no final do capítulo 3, versículo 16. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Aqui, se comoveu pode ser, como o salmista, no Salmo 32 vai dizer, os meus ossos se envelheceram, eles se apodreceram dentro de mim. O sofrimento era tão grande no meio dos ímpios e por causa do pecado, que no íntimo ele estava arrasado. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acolhe. Pode ser angustiante mesmo. Você está olhando a injustiça à sua volta, o sofrimento à sua volta. Você sabe que Deus está ouvindo sua oração. Você sabe que Ele vai dar cabo, mas você tem que esperar. Tem que esperar. Esperar. Gera sofrimento? Gera. Às vezes até aumenta o sofrimento. Tem que esperar. Mas não é uma espera vazia. Não é uma espera com base no será. E aí? E se não funcionar? Não. A espera é segura. Essa é a espera dos justos. Os justos vivem por fé. Eles vivem confiando na promessa que Deus fez. Eles vivem esperando o dia quando Deus vai cumprir essa promessa. Pode estar tudo errado em volta dele, pode ser uma angústia você ter que esperar pelo dia quando as coisas vão ser resolvidas. Mas o único lugar seguro, o único lugar onde o seu coração pode encontrar paz, o único lugar onde você ainda pode ter alguma alegria, algum prazer, é junto a Deus. É abraçado à palavra da promessa que Ele faz, que é tudo que a gente tem, é a palavra da promessa. Deus prometeu. Abrace isso. Não olhe para as coisas em sua volta, mas abrace a promessa com fé. O apóstolo Paulo usou Abacuque em Romanos 2,4, Gálatas 3,11, e para aqueles que defendem que Hebreus também é um escrito de Paulo, e usam um dos argumentos usados justamente esse, também Hebreus, capítulo 10, versículo 38, cita Abacuque. É como se, quem está citando Abacuque? Paulo. Não estou afirmando que Hebreus é escrito por Paulo, mas devemos reconhecer que aqueles que estão defendendo isso têm mais um sinal, né? Uma indicação. Nesses textos de Romanos, Gálatas, Hebreus, Abacuque é mencionado, é trazido ali para dentro do ensino, para mostrar que a salvação não é recebida com base nos nossos méritos. A salvação é recebida como um dom gratuito de Deus por meio da fé. Esses justos, mencionados por Paulo e Hebreus, eles vivem com base nessa confiança. Eles não vivem com base em alguma coisa que está acontecendo aqui, seja do lado dos pecadores, seja do lado dele, do que está fazendo de certo. Não se baseia nisso. Salvação é um dom gratuito de Deus, que é recebido por fé pelos justos, que passam a viver
segundo a palavra da fé, a despeito de qualquer coisa que nos aconteça nessa vida. Muito tempo depois, Martim Lutero estava lendo Romanos 1,17, percebeu a mesma coisa, que já estava lá na Escritura, que Abacuque já tinha falado, que o apóstolo já tinha usado, que Hebreus já tinha usado. O justo, por sua fé, viverá. Essa vida na fé fala também sobre a confiança na providência de Deus e na responsabilidade que nós temos, cada um, de responder a essa fé com confiança na palavra da promessa. Deus prometeu. Você tem que crer. Deus falou em sua palavra. Pode parecer que está demorando, mas está caminhando para o fim, o que Ele prometeu. E você tem que crer. Se você quer viver e não morrer, se você quer permanecer diante de Deus e não ser destruído, tenha fé. Responda com fé à palavra de Deus. Confie na providência. Mesmo se você não consegue compreender todos os aspectos desse governo de Deus soberano, enquanto o mundo parece que vive sem a existência de Deus. Mas você deve ser responsável e viver como justo diante de Deus. Porque também na vida dos justos, os pecadores estão sendo protestados dos seus próprios pecados. Nisso se manifestará a justiça de Deus sobre os pecadores. E não deixar os pecados deles impunes. Confiem. Aceitem o governo de Deus. Vivam por fé na sua presença. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nós sabemos quem nós somos tão fracos, que não precisa de muito não, para que depois que a gente saia daqui do culto, a gente se esqueça do que ouviu e volte à nossa vida. Fraca, falha, sem confiar na promessa de Deus. O pecado se agitando em nosso coração nos leva à perturbação, à aflição. Por favor, Senhor, nos concede a graça do Teu Espírito Santo, para que essa promessa fiel, bendita, seja sempre acolhida com fé em nós, apesar das fraquezas do nosso coração e apesar dos sofrimentos que nos cercam. Por favor, olha para nós aqui, para cada um de nós, homens e mulheres, velhos e jovens. O Senhor sabe a nossa luta para viver a fé cristã, a nossa luta diante da hostilidade do mundo. E sabemos, Senhor, que as coisas podem se tornar ainda pior se a perseguição do mundo vier com força contra nós. Misericórdia de nós, Senhor. Quem de nós vai se manter firme? Quem de nós vai ter coragem para desafiar os ímpios e aceitar morrer pelo Senhor? Aceitar perder tudo pelo Senhor? Tem misericórdia de mim, Senhor. Pobre pecador. Tem misericórdia do Teu povo. Nos ajuda a nos mantermos nessa espera paciente, mas sofredora. Mas ainda nos ajuda a esperar, Senhor, por favor. Porque nós sabemos que é junto do Senhor que está a palavra da vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor? Por misericórdia de nós, nos pedimos. Aceita a justiça de Cristo como perdão dos nossos pecados. E nos concede de sempre desfrutarmos da Tua companhia, da Tua comunhão.
revela-nos a tua intimidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos dar graças a Deus, fazendo isso, louvando o nome dele. Vamos cantar Isso foi invertido ali, não foi? Então vamos cantar o ano 19. Durante esse canto, aqueles trouxeram suas ofertas podem trazer. Tá? Venha, ó Pai Deus forte e eterno, com tua graça divina e com teu amor supremo, vem desviar-nos do mal, pois em ti a vida é falha, somos pobres sem valor. Ó, ajuda na batalha contra o forte tentador. Vem, Jesus, ó velho amigo do Deus Pai revelador, pois tu és supremo abrigo do perdido pecador. Glória a ti nós tributamos, ó Deus Filho e Salvador. Tua graça te imploramos, ó manancial de amor. Vem, Espírito bendito, nossa mente ilumina. Vem ao coração aflito, suas dores minorar. Vem, Consolador amado, nossa fé fortalecer, e nas lutas do pecado ajuda-nos a vencer. Vamos orar mais uma vez, dando graças. Senhor Deus, obrigado pelo culto, obrigado pela tua palavra lida e pregada, obrigado também pela comunhão dos irmãos, obrigado pelas ofertas que temos levantado em nosso meio para a manutenção do trabalho do Senhor. Abençoa os nossos trabalhos, não apenas garantindo o sustento, mas também nos dando condição de testemunhar de Cristo em nossos trabalhos, seja em palavras, seja por nossas atitudes, comportamentos. Abre oportunidades para que possamos falar de Cristo, para que possamos usar a Bíblia como fundamento para os conselhos e orientações que podemos compartilhar com as pessoas do nosso ambiente de trabalho. E assim, Senhor, não somente o trabalho como meio para ganharmos o nosso sustento, que é obra de tuas mãos,
mas também as oportunidades de levar Cristo a outras pessoas. Obrigado também, Senhor, pelo privilégio que temos, como povo de Deus, de poder nos reunir livremente no dia do Senhor. Conserva isso em nosso país, Senhor. Não deixa que a tirania dos homens possa afastar o teu povo do privilégio de se reunir junto a Deus por meio da sua palavra, que é processada no culto de diversas maneiras. Também protege a igreja para que ela não seja impedida de falar abertamente no ensino da tua palavra, mesmo que isso seja duro para nós, em primeiro lugar, como o seu povo. As ameaças de Deus não vêm somente dos de fora, mas para o seu próprio povo. Também sua correção e disciplina dizem respeito a nós também. Não deixa que os ímpios precisam também ouvir as tuas palavras para serem salvos e aprendam a viver na tua presença e se deleitar e se beneficiar dessa vida na tua presença. Não deixa que a palavra de Deus seja impedida de chegar até eles. Por favor, tenha misericórdia. Pelo contrário, nos abençoa para que mais e mais possamos falar a verdade de Deus em amor aos nossos familiares, vizinhos, colegas de trabalho, em todos os ambientes que frequentamos. E também abençoa para que essa palavra funcione sempre no nosso meio, nos ajudando, Senhor, a, como irmãos em Cristo Jesus, sermos pacientes uns com os outros, assim como devemos esperar e sofrer com paciência a palavra de Deus e o seu cumprimento. Possamos provar isso no dia a dia, no relacionamento com os nossos irmãos, sendo pacientes com as fraquezas uns dos outros e encorajando uns aos outros com o bom serviço cristão, sofrendo as angústias como justos. Abençoa nosso serviço de culto a Deus, abençoa esse dia, que possamos continuar na tua presença, meditando nessas palavras, louvando a Deus com nossas vidas, nos momentos em família. Que esse dia seja um dia para ser dedicado ao Senhor. Nos ajuda a cada vez mais tirar das nossas agendas tudo que está ocupando tempo no dia do Senhor, para que possamos nos deleitar de um modo mais especial ainda do que podemos fazer no dia da semana, quando voltamos às nossas tarefas cotidianas, e muitas vezes, Senhor, nos sufocam em nossa espera pelo Senhor. Possamos provar hoje de um modo mais especial ainda os benefícios dessa espera e assim nos animarmos, nos fortalecermos, para que nas lutas que enfrentaremos no restante da semana, nós possamos ser firmes, sermos estáveis em nossa confiança em Deus, e não abalados por qualquer vento de doutrina, e não abalados também por qualquer vento contrário que nos atinja. Abençoa o teu povo, abençoa os doentes que há em nós, que eles se consolem no Senhor, esperando pelo dia da redenção final do seu corpo, mas que o faça junto do Senhor. Os fracos fortalece, aos caídos levanta, aos que estão lá fora traz aqui para dentro. Agradecemos por isso, o Senhor está fazendo isso em nosso meio. Nós temos visto com os nossos olhos. Manifesta a tua justiça também aos visitantes que estão chegando, estão ouvindo a mesma pregação que nós, e também eles estejam provando da boa palavra de Deus, para que essa alegria na palavra de Deus não seja temporária, mas seja verdadeira e permanente. Ajuda a todos nós em nossas lutas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, vamos usar o Salmo 115, no nosso cenário ainda, página 40. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade.
juntam as nações, onde está vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e a tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Recebam a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar, irmãos. As notícias nós ouvimos à noite, mas nós tratamos na reunião dos homens sobre aproveitarmos alguns minutinhos depois do culto da manhã para tirarmos dúvidas sobre o assunto da doutrina, do catecismo e da pregação. Perguntas fora do assunto a gente deixa para conversar, mas assim, para aproveitar melhor, de repente, a pregação nunca consegue dizer tudo, né? Às vezes tem alguma coisa que surgiu que a gente queria aproveitar o momento para tirar dúvida, ou eventualmente até compartilhar um comentário um ponto da doutrina que talvez você teve uma experiência de aprendizado, por exemplo, muitas coisas quando eu era da antiga igreja que eu tive que aprender a pensar de modo diferente, né? Se alguém tem, a gente pode aproveitar agora. E se não tiver, nós encerraremos. Laura, foi. Sim, irmã. Fala no lugar da Laura. Eu vou fazer a pergunta aqui para estimular os irmãos a fazer. Não. Oi? Eu estou perguntando. O bicho nem fala, né? O bicho. Vamos ver como ele se sabe. Não. Sobre fé. 1 Coríntios 12, 9 fala sobre alguns dons e está no dom da fé, que é o Espírito dá. Existe o pensamento que existe pelo menos 3 tipos de fé. Uma fé salvífica, a fé que
é dada a alguém em algum momento para receber algo. A gente viu isso, às vezes, no Ministério de Cristo. Alguns receberam alguma coisa, mas não foram salvos. Só tiveram uma confiança que Jesus poderia fazer algo por eles. E o terceiro tipo de fé que alguns falam é a fé que é esse dom, assim. Mesmo aqueles que já têm fé em Deus, experimentarão como se fosse o upgrade dessa fé. Receberão um pouco mais de fé como um dom, enquanto outros cristãos que também têm fé não recebem essa fé. Em contrapartida, nós cremos e confessamos sobre uma só fé. Então, o que é que podemos falar sobre esses três tipos de fé e a doutrina bíblica? Os Coríntios 12 também 12:9. menciona lá naquela lista dos dons, né? Primeiros Coríntios 12. A partir do versículo 4, oração, os dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade na realização, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outros, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, e a outros, profecia, a outro, discernimento de Espírito, e a outro, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz cada um individualmente. Se vocês notaram na leitura, não apenas a fé, mas também os outros dons mencionados aqui, são dons que todos os crentes têm. Todos os crentes possuem sabedoria, possuem conhecimento. Tem aspectos especiais aqui no dom das línguas que eram manifestadas naquele momento, mas, no final das contas, o fundamento era a revelação, era o conhecimento da revelação de Deus. Todos os crentes têm, mas Deus vai usar de modo especial aquilo que Ele dá aos crentes para serviços específicos. É como, por exemplo, também os ofícios na igreja, que também são dons de Deus, e os ofícios presumem que homens receberam da graça de Deus para viver isso em suas vidas, e agora eles vão exercer certos serviços na igreja com base naquilo que Deus tem dado. Mas a gente até falou sobre isso aqui quando estudava sobre os ofícios. Os outros homens não têm? Os outros irmãos não têm? Quando Paulo, por exemplo, fala sobre ser irrepreensível, é uma exigência para todos os crentes. Todas as qualificações que aparecem lá em Coríntios, falando sobre os homens mais especificamente, não é somente para a realização de ofício, mas deve ser aquilo que deve marcar a vida de todo crente. Qual a diferença? Basicamente é que esses dons, eles devem estar em todos, mas eles devem ser exibidos, ou seja, deve ser visível na vida daqueles que serão chamados para os ofícios. Não é possível que você separe alguém para o ofício e esses dons não sejam visíveis. Então, também aqui, a manifestação do poder de Deus por meio dos dons, ele está distribuído na igreja, mas alguns, de fato, vão exibir esses dons, porque Deus vai separá-los para usar esses dons em determinados serviços. Isso combina com o que nós lemos também em Efésios sobre nós temos uma só fé em Cristo Jesus. Nós não temos mais de uma fé. A fé é uma só. Apenas nós podemos nos referir a essa fé de modo diferente. Biblicamente falando, a fé nós qualificamos como verdadeira porque é aquela fé que, conforme Hebreus 11 também vai dizer, que crê na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus, e que confia nessa palavra para viver por meio dessa palavra.
Os arminianos, como o irmão Eduardo estava falando, eu lembrei que os cânones de Dort também vão falar, lá nos erros que são, nas heresias que são refutadas nos cânones de Dort, uma das heresias que é refutada é justamente a heresia de que há mais de um tipo de fé. Não há mais de um tipo de fé, não existe. Não existe. O que existe é certos comportamentos que as pessoas chamam de fé, qualificam como fé, dão nome de fé, mas não é fé, pelo menos enquanto um conceito bíblico. Às vezes a gente tem outras palavras que são paralelas a certos conceitos bíblicos. Dentro do conceito bíblico, realmente, a fé só tem uma, não existe mais que uma, não. É uma só fé. Fé é o dom de Deus dado aos crentes, por meio da qual o crente recebe a justiça de Deus, que é Cristo Jesus, vive por meio dessa justiça. Isso é a fé. E a gente viu que Abacuque também está chamando a atenção para a fé. Os justos, a vida dos justos é com base nessa fé, desse entendimento bíblico de fé. Eu não sei se quando o irmão Eduardo fez a pergunta, ele estava esperando alguma coisa mais específica, talvez poderia reagir e tocar talvez mais algum ponto, se não foi suficiente. Sim, foi sim. Só que é justamente isso. Confessamos que a fé é um dom de Deus, mas ainda aqueles que acreditam que se é um dom de Deus, então eu tenho que ter a fé como dom para crer. Depois que eu alcancei essa fé, que é a fé salvífica, eu tenho que procurar o dom da fé como se fosse outra coisa. E aqueles que falam que têm fé, receberam uma fé temporária para receber como se fosse uma cura milagrosa, mas essa fé não foi capaz de fazer com que ela cresce em Cristo totalmente. Então aí estipulam-se que existe três tipos de fé. Nesse caso aí, não seria outro tipo de fé como dom, como se o primeiro não fosse. O primeiro é o dom da fé que nós recebemos em Cristo Jesus. Mas o fato é que, como nós estamos exibindo essa fé em nossa vida, pensando no contexto de Abacuque, Abacuque está sendo chamado a olhar e ver como a fé está se manifestando na vida dos justos, porque ele mesmo está questionando a Deus. Ou seja, Abacuque tem fé? Com certeza tem. Ele é membro da aliança e ele é profeta de Deus. Mas a maneira como ele está reagindo é semelhante a Jó, às suas queixas. Porque ele quer respostas que não lhe cabem saber. Então, a maneira como nós exibimos essa fé, de fato, Deus vai usar de maneiras diferentes. Por exemplo, não seria plausível que eu, como ministro da palavra, como pastor, que estou pastoreando o rebanho, que estou ensinando o rebanho sobre fé, eu não mostrasse, não exibisse em minha vida que eu confio em Deus. Como eu ia falar sobre essas coisas? Como eu ia encorajar outros a confiar na promessa que Deus faz se eu não exibisse? Então veja, a exibição da fé nos faz participar de um modo mais íntimo, com certeza, mas também funciona para nos dirigir a serviços específicos. É o que também o texto está dizendo. Esses dons que estão na vida dos crentes e que são exibidos de modo mais especificamente em alguns, são para usos específicos, para funções específicas, não para criar uma distinção entre nós, nem uma divisão entre os mais, porque isso acontece nas igrejas que fazem isso. Todo mundo já tem fé, mas tem uma outra fé aqui que você precisa buscar. Se você alcançar, aí você é espiritual. Os outros não são. Então, cria uma divisão no corpo de Cristo, criando mais de uma fé que a palavra de Deus não fala. Né? Obrigado, meu Eduardo, por isso. Espero que seja sempre bom a gente aproveitar esses momentos. Vamos fazer isso mais aos poucos, vão ficando à vontade para tirar essas dúvidas. Tá bom? Damos graças a Deus por esse momento.